Atenção, amigos do canal Reflexões dos Avós. Esta é a segunda parte da história da Dona Eugênia. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada. Pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 2. Uma dica importante: preste atenção na capa, para ver se é a mesma foto da Dona Eugênia. Assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal, temos algumas histórias que dividimos em duas partes. Mas se você se atentar à foto da capa, não tem erro. Observe também a cor da faixa acima da capa do vídeo. A primeira e a segunda parte são exatamente da mesma cor. Neste caso, a faixa da história da Dona Eugênia é na cor lilás, e nela está escrito Parte 1 e Parte 2. Esclarecido isso, quero te dizer que, nesta continuação, Dona Eugênia vai revelar o que aquele manipulador de pessoas sem escrúpulos fez com ela e sua família. Não pule nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida dela. Deixa o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, minha amiga, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Olha só que bacana, você voltou para me ouvir. Bom, vou continuar daquela parte onde a Dona Cícera chega na casa da minha mãe com seu Geraldo. Os dois com uma cara que eu nunca vou esquecer. E eu já fiquei com meu coração batendo tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Então ela me disse com a voz tremendo: Eugênia, minha filha, aconteceu uma coisa terrível. Eu já senti minhas pernas ficando moles. O que foi, Dona Cícera? Fala logo, pelo amor de Deus. É a sua casa, filha, seu Geraldo falou, segurando minha mão. O Augusto, ele botou fogo na casa. Como assim? Como é que pode? Minha voz saía trêmula. Dona Cícera continuou. Parece que ele saiu de casa de dia, como seus irmãos mandaram. Mas voltou à noite. A vizinhança toda viu o fogo, mas quando chegaram lá, já era tarde demais. Eu senti meu coração apertar. Minha casa, meu salão, tudo que eu tinha. Olhei para minha mãe, que já estava com lágrimas nos olhos. Mãe, falei tentando manter a voz firme. Preciso ir lá ver. A senhora pode ficar com as crianças? Ela assentiu, me abraçando forte. Vai, minha filha, eu cuido deles. Pedi para Dona Cícera e seu Geraldo me levarem até lá. Eles tinham um carro. Minha avó insistiu em ir junto. Minha neta não vai enfrentar isso sozinha, ela disse determinada. O caminho até minha casa pareceu durar uma eternidade. Quando a gente estava perto, já dava para ver a fumaça ao longe. Meu coração afundou. Onde antes ficava nosso lar, agora só tinha escombros. O cheiro de fumaça era forte. Desci do carro e meus joelhos quase cederam. Olhei em volta, desnorteada. Não tinha sobrado nada. Nada mesmo. As fotos com Jair, meu primeiro amor, o pai dos meus filhos, reduzidas a cinzas, nossos documentos, as escrituras da casa, nossa história, tudo perdido, e as roupinhas de bebê das crianças. Meu Deus, as roupinhas! Eu guardava algumas peças com tanto carinho, sonhando com o dia em que meus netos as vestiriam, nem que fosse só para tirar uma foto de recordação. Agora não tinha mais nada. Mas no meio daquela devastação, algo aconteceu que fez meu coração dar um salto. Ouvi um latido familiar e, de repente, vi dois vultos correndo em minha direção. Eram o Totó e a Belinha, meus fiéis companheiros de quatro patas. Eles pularam em mim, latindo e abanando o rabo, quase me derrubando de tanta alegria. Graças a Deus, abracei eles tanto. No meio de tanta destruição, pelo menos eles estavam vivos. Foi nesse momento que os vizinhos começaram a se juntar em volta. Dona Juraci, minha vizinha de tantos anos, veio correndo.
Ela me abraçou, chorando tanto quanto eu. Ai, Eugênia, que desgraça! Que coisa terrível! Ela falava sem me soltar. Outros vizinhos foram chegando. O seu Antônio da venda, a Dona Maria, o Zé do bar da esquina. Todos com cara de espanto, de pena. Alguns cochichavam entre si, outros só olhavam para os restos da casa sem saber o que dizer. Fiquei ali, parada no meio daquela gente toda, com meus cachorros do lado, olhando para o que sobrou da minha vida. E foi aí que eu percebi, não dava mais para esconder. A verdade, por mais dolorida que fosse, precisava ser dita. Mesmo porque eles tinham visto meu rosto todo machucado, tinham me visto saindo carregada pela Dona Cícera e o Moacir dias atrás. Agora, vendo minha casa queimada, eles queriam respostas. Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra que eu ia dizer. Olhei para cada um daqueles rostos conhecidos, pessoas que eu via todo dia, que achavam que conheciam minha vida. Antes de eu começar a falar, a avó apontou para o galinheiro. Fiquei com tanta dó das bichinhas. Elas não conseguiram fugir, era tudo cercado ali. Depois olhei para os meus vizinhos e comecei a contar. Falei do Augusto, de como ele tinha enganado todo mundo. Contei dos abusos, das pancadas, do medo que a gente vivia. Minha voz tremia, mas eu não parei. Quando terminei, vi nos olhos dos vizinhos o horror e compreensão. Dona Juraci segurou minha mão chorando. Minha filha, por que você não falou antes? A gente podia ter ajudado. Seu Antônio, um senhor de idade que sempre foi muito quieto, deu um passo à frente. Eugênia, ele falou, a voz grave. A gente viu o Augusto ontem à noite. Ele estava com uns galões na mão, devia ser gasolina. Senti meu sangue gelar. Como assim, seu Antônio? É verdade, Dona Maria confirmou. Ele passou na frente da minha casa carregando os galões. Até deu boa noite, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Outras pessoas começaram a falar também. Um tinha visto o Augusto rondando a casa mais cedo. Outro ouviu barulhos estranhos antes do fogo começar. Minha avó, que tinha ficado quieta até então, falou com aquela voz firme dela. Vocês todos viram isso e não fizeram nada? Os vizinhos se entreolharam envergonhados. Foi o Zé do bar que respondeu. A gente não sabia o que estava acontecendo, Dona Sebastiana. O Augusto sempre pareceu um homem tão bom. Eles estavam certos. Afinal, o Augusto tinha enganado todo mundo, não só a mim. E agora? Perguntei, olhando para os escombros da minha casa. O que eu faço, vó? A avó apertou minha mão. Agora a gente vai na delegacia, minha filha. Todo mundo aqui vai testemunhar. Não vamos deixar esse monstro sair impune. Fiquei surpresa com a determinação dela. Olhei ao redor, esperando ver o mesmo fogo nos olhos dos vizinhos. Mas o que vi foi bem diferente. Um por um, eles foram se afastando, murmurando boa noite e evitando olhar nos meus olhos. O silêncio que ficou era pesado, cheio de vergonha e medo. Dona Maria, que momentos antes parecia tão disposta a ajudar, se aproximou de mim. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Me perdoa, Eugênia. Eu tenho família, minha filha. Não posso colocar eles em risco. O Augusto, ele é muito perigoso. Senti meu coração afundar. A esperança que tinha nascido momentos antes se apagou como uma vela no vento. Olhei para minha avó, que parecia tão desapontada quanto eu. Mas vocês viram o que ele fez? Tentei argumentar, a voz tremendo. Vocês sabem a verdade agora. Seu Antônio, o velho da venda, balançou a cabeça tristemente. A gente sabe, Eugênia, e a gente lamenta muito, mas o Augusto tem amigos poderosos na cidade. Quem garante que a gente vai estar seguro se testemunhar contra ele? Um a um, os vizinhos foram embora, deixando apenas eu, minha avó, Dona Cícera e seu Geraldo ali, em frente aos escombros do que um dia foi minha casa. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturado agora com o gosto amargo da decepção. A minha vontade era de ir lá e queimar o armazém dele com ele dentro.
Então eu decidi que iria lá na delegacia. Pedi para os meus ex-sogros se podiam me levar. Afinal, era bem longe. Eles toparam. A avó foi com a gente. Na delegacia, contei tudo para o delegado. O abuso das crianças, as pancadas e agora o incêndio. Falei sem parar, as palavras saindo como uma enxurrada. Mas quando terminei, vi nos olhos dele que não ia adiantar nada. Dona Eugênia, ele falou coçando a cabeça. A senhora tem alguma prova de que foi o seu marido que botou fogo na casa? Pode ter sido um acidente. Senti meu sangue ferver. Prova? A casa tá lá queimada. Todo mundo sabe que foi ele. Saber é uma coisa, provar é outra, o delegado respondeu. Alguém viu ele fazendo isso? Lembrei que ninguém jamais testemunharia. O delegado me mandou ir para casa. Ele prometeu que iria investigar mais sobre Augusto. Saí da delegacia arrasada. Naquela noite, já em casa. Minha avó ficou comigo na cozinha enquanto eu me debulhava em lágrimas. Ela segurou minhas mãos. Eugênia, minha neta. Ela começou, a voz tremendo. Eu preciso te pedir perdão. Olhei para ela confusa. Perdão pelo quê, vó? Foi eu quem arranjou esse casamento com o Augusto. Ela falou, as palavras saindo como se fossem pedras pesadas. Eu achei que estava fazendo o melhor para você e para as crianças. Nunca imaginei, nunca pensei que ele fosse capaz de... A voz dela falhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Senti meu coração apertar. Puxei ela para um abraço apertado. Vó, a senhora não tem culpa de nada, falei. A senhora não podia saber. Ele enganou todo mundo. Ela soluçou nos meus braços, parecendo tão pequena e frágil. Você me perdoa, minha neta? Claro que perdoo, vó, respondi, apertando ela mais forte. A senhora só queria o melhor pra gente. Não tem nada para perdoar. Ficamos ali, abraçadas, chorando juntas. Era como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Mas era verdade, eu nunca culpei ela não. Os dias seguintes foram difíceis. A gente ficou morando na casa da minha mãe. Era apertado, mas a gente se ajeitava. Graças a Deus, recebemos umas mudas de roupas doadas da paróquia do Padre Aloísio. O pior era ver as crianças. Elas estavam assustadas, confusas. Tive que tirar elas da escola por um tempo. Não queria que elas enfrentassem as fofocas, os olhares curiosos. Foi numa tarde dessas que meu irmão Pedro apareceu. Ele trabalhava num escritório de advocacia, como já te disse. Eugênia, ele falou, colocando uns papéis na mesa. A gente pode entrar com um pedido de desquite. Eu já preparei toda a papelada. As certidões de nascimento de vocês logo saem também. Olhei para os papéis, sentindo um alívio. Aquilo significava muito para mim. Pedro explicou que ele e meus irmãos iriam lá na mercearia do Augusto, levar pessoalmente. Ele vai ter que assinar, querendo ou não. Meu irmão falou determinado. No dia seguinte, meus 3 irmãos saíram cedinho para ir até a mercearia. Fiquei em casa, o coração na mão, esperando notícias. As horas pareciam não passar. Quando eles voltaram, já era quase noite. As caras deles não eram boas. O que foi? Perguntei, sentindo o medo crescer dentro de mim. João, o mais velho, falou primeiro. A mercearia estava fechada, Eugênia. Os vizinhos disseram que não vem o Augusto há semanas. Semanas? Repeti surpresa. É, Pedro confirmou. Mais ou menos desde o dia que ele botou fogo na sua casa. Aquilo não fazia sentido. Onde o Augusto podia ter ido? Será que ele foi para a capital ver o irmão dele? Porque eu sabia que os pais dele tinham falecido há muitos anos. Por que ele tinha sumido assim? O Pedro me contou que eles foram em vários lugares procurando por ele. Além do armazém, foram também na casa de uns conhecidos dele, até na rodoviária para ver se alguém tinha visto ele pegando algum ônibus, já que não tinha carro. E nada. Eugênia, o Pedro me disse, parece que o Augusto tomou um chá de sumiço. Ninguém viu ele. Ninguém sabe para onde ele foi.
Aquilo me deixava com um frio na barriga. Não saber onde ele estava me dava um medo danado. E se ele voltasse? E se ele tivesse planejando fazer alguma coisa pior? O pior era que eu não podia compartilhar essas preocupações com ninguém. Não queria assustar mais ainda as crianças ou minha mãe. Então eu guardava tudo para mim, sentindo o peso desse mistério me sufocando cada dia mais. Só rezava para que, onde quer que o Augusto estivesse, ele ficasse bem longe da gente. Bem longe mesmo. Foi de tanto eu pensar que a resposta veio alguns dias depois, da pior maneira possível. Era um sábado de manhã. Eu estava na cozinha costurando à mão umas roupas para as crianças. O cheiro de tinta fresca enchia a casa. A gente estava pintando o quarto das crianças para elas se sentirem mais em casa. De repente, ouvi palmas no portão. Corri para ver. E vi. Eram 2 policiais parados ali. Meu coração gelou. Dona Eugênia? Um deles perguntou. Assenti com a cabeça sem conseguir falar. A senhora precisa vir com a gente. Eu fui com a mãe. Era o caminho para o armazém. Eles me contaram o que tinha acontecido. Os inquilinos da casa dos fundos do armazém tinham sentido um cheiro forte, de carniça. Vendo que não tinha ninguém no armazém há semanas, eles arrombaram a porta, de repente fosse um rato ou um bicho morto. Encontraram o Augusto enforcado no depósito. Pelo estado do corpo, já em decomposição, ele devia estar morto há semanas. Quando chegamos lá, o cheiro era insuportável. Vi o corpo sendo carregado numa gaveta, coberto por um saco preto. Meus joelhos fraquejaram, e se não fosse por um dos policiais me segurar, eu teria caído. Aquilo era muito chocante para mim. Jamais imaginei que o Augusto fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Sabia, sim, que ele podia fazer muito mal para os outros, mas nunca pensei que pudesse fazer mal a si mesmo. Fiquei ali, parada, olhando para o nada, sem reação. Foi quando o delegado se aproximou de mim e da mãe. Dona Eugênia, ele começou hesitante. Tem uma coisa que a senhora precisa saber. Olhei para ele, sentindo meu coração acelerar. O que mais podia ter? O seu Augusto. O delegado continuou baixando a voz. Ele era suspeito de ter matado a primeira esposa dele. Envenenamento. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe soltou um grito abafado, colocando a mão na boca. Como assim? Consegui balbuciar, mal acreditando no que estava ouvindo. O delegado suspirou. A gente nunca conseguiu provar nada, mas havia fortes suspeitas. A mulher morreu de forma repentina, com sintomas que batiam com envenenamento. A família dela suspeita que ela iria revelar os maus tratos, então ele silenciou ela. Minha cabeça girava. O Augusto? Um assassino? O homem que eu tinha deixado entrar na minha casa, que tinha ficado perto dos meus filhos? Um arrepio gelado percorreu minha espinha só de pensar no perigo que a gente tinha corrido. Por que a gente nunca soube disso? Minha mãe perguntou, a voz trêmula. Foi há muitos anos, em outra cidade, o delegado explicou. E como não houve acusação formal, não ficou nada no registro dele. Só viemos a saber agora, investigando o passado dele depois do que aconteceu com a senhora e sua família. Saí do armazém me sentindo como se estivesse num pesadelo. Como é que a vida podia mudar tanto em tão pouco tempo? Em casa, sentada na cozinha com minha mãe e minha avó, tentei processar tudo o que tinha acontecido. A gente tem que fazer o enterro dele, minha mãe falou, quebrando o silêncio pesado que tinha se instalado. Olhei para ela, incrédula. Enterro? Depois de tudo que ele fez? Minha avó pegou minha mão. Minha filha, não é por ele. É por você, pelas crianças. Para poder encerrar esse capítulo de vez. Ele não tem os pais. Eu sabia que elas estavam certas, mas a ideia de organizar um enterro para o Augusto me revirava o estômago. No dia seguinte, lá estava eu, no cemitério da cidade, vendo o caixão do Augusto ser baixado na terra. Graças a Deus era caixão fechado.
Eu sinceramente não estava comemorando a morte dele, mas também não estava nada triste. Olhei em volta. Tinha pouca gente ali. Alguns curiosos, os funcionários do armazém, Dona Cícera e seu Geraldo. Minha família estava toda lá, me apoiando. As crianças eu tinha deixado em casa com uma vizinha da mãe. Não queria que elas passassem por aquilo. Enquanto o padre Aloísio falava as últimas palavras, eu fiquei pensando em como a vida dá voltas. Há alguns anos, eu estava enterrando o Jair, chorando a perda do homem que eu amava. Agora, estava aqui, enterrando o Augusto, sentindo... o quê? Nem eu mesma sabia dizer. Voltamos para casa em silêncio. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela cidade. O Augusto, exposto como abusador e tudo mais que você já sabe, não tinha aguentado a vergonha. Tinha escolhido acabar com tudo. Era essa a fofoca que estava rolando. Depois do enterro do Augusto, as coisas começaram a se ajeitar de um jeito que eu nunca imaginei. Meu irmão Pedro, que sempre foi o cabeça da família, veio me procurar uma tarde. Eugênia, ele falou sentando comigo na cozinha. Tenho umas novidades para você. Ele começou a explicar que como eu era a esposa do Augusto, toda a herança dele vinha para mim. O armazém, que eu achava que era da família dele, na verdade era só dele. Os pais tinham deixado o armazém para ele e uma casa na capital para o irmão. Quer dizer que... Comecei, mal acreditando no que estava ouvindo. Isso mesmo, Pedro confirmou com um sorriso. O armazém é seu agora, Eugênia. E tem mais. Tudo que tem no terreno do armazém. Aquela casa boa que fica nos fundos, que estava alugada, também é sua. Fiquei sem palavras. Depois de tudo que tinha acontecido, de toda a dor e sofrimento, agora eu estava ali, dona de um armazém e de uma casa. Era quase irônico. Na verdade, eu não devia ficar feliz. Mas então, eu lembrava que o carrasco tinha botado fogo na minha casinha, na herança das minhas crianças. Então achava mais do que justo. Como você descobriu tudo isso? Perguntei para o Pedro. Ah, mana, ele respondeu, passando a mão no cabelo. Eu corri atrás. Fui no cartório, falei com o advogado, mexi uns pauzinhos. Você é minha irmã, né? Tinha que fazer o possível para te ajudar. Abracei meu irmão, sentindo uma gratidão imensa. Não sei o que seria de mim sem minha família. Meu irmão Pedro era casado com uma moça rica, a Laura Valentina. Eles tinham 2 filhos, e ele sempre achava um tempo para cuidar de todos nós, homem honrado, de fibra moral. Nos dias que se seguiram, fiquei pensando no que fazer com tudo aquilo. O armazém me trazia lembranças ruins, a casa dos fundos também. Cada vez que eu passava na frente, era como se voltasse no tempo, para os dias de medo e sofrimento. Nem tive coragem de entrar lá naquele depósito, onde o Augusto deu cabo da própria vida. Era demais para mim. Foi numa noite, conversando com minha mãe e minha avó, que tomei uma decisão. Vou vender tudo, falei decidida. Não quero ficar com nada que me lembre dele. Minha mãe me olhou preocupada. Tem certeza, minha filha? É um bom negócio, o armazém. Tenho sim, mãe, respondi. Quero recomeçar do zero, sem nenhuma lembrança do Augusto. E assim foi feito. Com a ajuda do Pedro, consegui vender aquele armazém e a casa dos fundos por um bom preço. De repente, me vi com mais dinheiro na mão do que jamais tinha tido na vida. Depois, realizei um sonho antigo. Decidi abrir meu próprio salão de beleza. Resolvi fazer algo grande que fosse motivo de orgulho. Comecei pelo terreno da antiga casa, aquela que o Augusto tinha queimado. Mandei limpar tudo. Foi um trabalhão, viu? Tivemos que chamar até trator para remover os escombros. Foi difícil ver aquilo tudo de novo, os restos carbonizados da minha antiga vida. Mas quando o terreno ficou limpo, senti como se um peso tivesse saído das minhas costas. Ali mesmo, naquele terreno limpo, decidi construir meu salão. Quando ficou pronto, era de tirar o fôlego. Um todo moderno com várias cadeiras, espelhos grandes, espaço para manicure, pedicure, tudo o que você possa imaginar.
Pintei as paredes de um amarelo alegre, coloquei um monte de plantas, fiz tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. A mãe, porém, não quis trabalhar comigo no salão novo. Ela sempre foi turrona, sabe como é? Disse que queria continuar com suas clientes antigas, aquelas que ela atendia há anos. Ela disse que tinha medo das clientes não irem lá no meu salão. Filha, ela me falou, tô muito orgulhosa de você, mas prefiro ficar no meu cantinho. Esse salão grande seu ia dar muito trabalho para mim, é longe da minha casa. Eu entendi. A mãe sempre foi assim, gosta das coisas do jeito dela. Mas não podia deixar ela de fora dessa mudança toda na nossa vida. Então, arrumei um dinheiro para a mãe e ela fez umas reformas no salão dela também. Você precisava ver a alegria dela. Pintou as paredes, comprou-se umas cadeiras novas, até colocou um espelho maior. O salão dela ficou uma graça, pequenininho, mas todo arrumado. Agora sim, ela me disse toda contente. Posso receber minhas clientes com mais conforto. Tá vendo, filha? Não preciso de salão grande, não. O importante é o carinho que a gente põe no trabalho. Ver a mãe feliz daquele jeito me deixou com o coração quentinho. Ela continuou com as clientes antigas dela, aquelas senhoras que iam lá há anos para fazer permanente e pintar o cabelo. Logo, o meu salão começou a fazer sucesso. E que sucesso! Vinha gente até das cidades vizinhas para se arrumar lá. A gente ficou famosa pelos penteados de noiva. Você precisava ver. A gente deixava as noivas maravilhosas, com aqueles penteados deslumbrantes. Com tanto movimento, tive que contratar várias funcionárias. A primeira foi a Marlene, que logo se tornou minha melhor amiga. Ela era uma moça nova na cidade, mãe solteira, que estava precisando muito de um emprego. A Marlene tinha uma filhinha linda, viu? Uma menininha com os olhos tão azuis quanto o céu. Às vezes, ela trazia a menina para o salão depois da escola e todo mundo se derretia. A Francisca se tornou muito amiga da minha Cidinha. Depois da Marlene, vieram outras funcionárias. Cada uma com sua história, suas habilidades. Tinha a Josefa, que era especialista em coloração. A Cleide, que fazia as melhores escovas da região. E a Dinorá, nossa manicure e pedicure. Ela tinha as mãos tão leves, nunca arrancava nenhum bife das clientes. O salão virou mais que um lugar de trabalho. Era quase uma família. A gente ria junto, chorava junto, comemorava os sucessos e se apoiava nas dificuldades. E sempre tinha um rádio ligado no fundo para dar uma animada. Enquanto eu tocava o salão, minhas crianças ficavam com a avó Sebastiana. Ah, essa avó Sebastiana era um anjo, viu? Eu fazia questão de pagar bem para a avó Sebastiana cuidar dos meus filhos. Afinal, não era pouco trabalho. Eram 4 crianças para cuidar o dia todo, veja só. E ela ainda se revezava com a dona Cícera, que também ajudava quando precisava. Mas eu tinha meus limites, sabe? Não trabalhava nem no sábado e nem no domingo, para passar mais tempo com meus pequenos. Só ia no salão no sábado quando tinha noiva, para dar uma mão para as meninas, porque nesses dias a correria era grande. Casamento é coisa séria, né? A noiva tem que sair perfeita. Mas sabe o que a avó Sebastiana sempre dizia? Eugênia, não precisa me pagar, não. Esses meninos são a alegria da minha vida. Mas eu insistia, é claro. Sabia o quanto ela merecia, o quanto ela se dedicava. Além do mais, o dinheiro ajudava ela a se manter, já que era viúva e vivia de pensão. Ela ajudava a mãe com as despesas da casa. Vó, eu falava, a senhora merece, faz tanto por nós. No fim, a gente chegava num acordo. Ela aceitava o dinheiro, mas sempre guardava um pouco para comprar presentinhos para os netos no Natal. Tanto para os meus, quanto para os filhos dos meus irmãos. Os anos foram passando. As crianças foram crescendo. Nenhum deles se formou na faculdade. E antes que eu me desse conta, já estava vendo meus filhos se casando, tendo seus próprios filhos. Hoje, aos 82 anos, sou avó de 6 netos e tenho 8 bisnetos. E você talvez esteja se perguntando se eu me casei de novo.
Bom, a verdade é que não cheguei a casar, mas tive sim um relacionamento quando já estava com quase 50 anos. O nome dele era Romero. Um homem bom, gentil, viúvo como eu. A gente namorou por 2 anos. Foi uma época boa, sabe? Depois de tudo que tinha passado, era bom ter alguém para conversar, para sair, para compartilhar os momentos. O Romero queria morar junto comigo. Ele falava que a gente podia construir uma vida juntos, que ainda dava tempo de ser feliz. Mas, para ser sincera, eu não quis. Não sei bem explicar por quê. Talvez fosse medo, talvez fosse porque eu já estava acostumada com minha independência. Ou talvez, lá no fundo, eu ainda não estivesse pronta para deixar alguém entrar de vez na minha vida de novo. O fato é que o Romero queria mais do que eu podia oferecer. Ele queria uma companheira para morar junto, para compartilhar tudo. E eu não queria nada disso. No final, ele decidiu que não queria esse tipo de relação. Disse que gostava muito de mim, mas que precisava de mais. A gente se separou. Foi triste, claro, mas eu entendi. Cada um tem que buscar o que faz bem para si, não é mesmo? Um tempo depois, eu vi o Romero em um desses mercados grandes. Ele estava com uma mulher. Era bonita, mais nova que eu. Não sei dizer se eram namorados ou se tinham se casado. Mas ele parecia feliz, e isso me deixou contente. Afinal, o Romero merecia ser feliz. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa, se não devia ter dado uma chance para a gente morar junto. Mas aí olho para minha vida, para os meus filhos, netos e bisnetos, e penso que talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deviam acontecer. No final das contas, acho que aprendi a ser feliz sozinha. A minha mãe e minha avó também ficaram sozinhas até o final. Só tiveram um homem em suas vidas. Claro, tem dias que a solidão aperta. Mas aí é só ligar para um dos meus filhos ou pegar um bisneto para passar o dia comigo e tudo fica bem de novo. Te agradeço por ter tirado um tempinho da sua vida para me ouvir. Quero te pedir para conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.